Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando mais uma vez do canal Sala da Química e hoje com uma presença super especial. Eduardo Yassuda, ex-aluno da Sala da Química, aprovado no Enem em Medicina para Federal. Eduardo, que orgulho, parceiro. Muito bom ter você aqui. É isso. Parabéns. Bom, gente, trouxe aqui o Eduardo, acima de tudo, para ele dar umas dicas bem bacanas para vocês e ele vai mostrar as técnicas de estudo que ele usava, tudo com o objetivo de ajudar os senhores. E aí, tá tudo bem, Eduardo? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, professor. Vamos lá, então. Eduardo, primeira coisa que eu queria saber de você. Eu acho que todo mundo que presta vestibular, no mínimo, deve ter a curiosidade de saber como é que é a sensação de ver o nome na lista dos aprovados. Eu lembro que quando eu passei no vestibular, olhei meu nome no jornal, que aí saía no jornal, e aí olhei meu nome lá no jornal, vi, cara, foi uma emoção assim, algo indescritível. Agora, Medicina Federal deve ser um negócio assim triplicado, não? Como é que é essa emoção assim de, como é que tu reagiu ao ver seu nome lá na lista dos aprovados? Assim, acho que a coisa mais doida foi porque o SISU é diferente dos outros vestibulares, né? Porque ele vai mostrando aquela nota parcial. Então, acho que o maior momento de nervosismo foi assim no primeiro dia. Porque a minha nota, como o Enem foi muito difícil, a nota caiu. Então, quando saiu a nota, eu li assim, 776, lista de chamada, certeza. Aí, quando saiu o primeiro dia, eu tava em 18º. Aí eu falei, meu Deus, tenho chance. Tem uma luz no fim do túnel. Aí eu já comecei a acreditar, assim. Aí, segundo dia, 18º. Terceiro dia, 18º. Eu falei, caraca, será que eu vou ficar em 18º? Tô na Newtoniza, aí eu vou passar. Aí chegou, aí saiu o dia, tipo, dia do resultado foi o dia acho que eu mais apertei F5 no meu computador. F5, atualizando página. E aí, assim, quando saiu, tipo, comecei a gritar e, sei lá, eu tava no carro, quase que eu choro, lembrando. Ligou pra alguém essa hora? Liga pra alguém? Eu tava com a minha namorada no telefone, que eu não tava conseguindo dormir. Eu passei a noite acordado. Nesse dia não conseguiu pregar o sono? Não deu no sono. Nossa. Aí, porque o Enem não liberou o horário que ia sair a nota. Uhum. Então o que aconteceu? Eu peguei e fiquei apertando F5 de meia-noite a 9 horas da manhã. Porque antes saía meia-noite o resultado parcial. Então pensei, pô, pode sair meia-noite também. Aí deu 9 horas da manhã, assim, eu falei, pô, já tá na hora de dormir, né? Aí assim, eu deitei 15 minutos, falei, pô, só mais um F5 aqui. Só mais uma pra garantir, né? Só pra fechar. Aí lá, saiu... Eu lembro que era um blog, assim, de estudos, aí falou, saiu o resultado do Enem. Eu falei, meu Deus. E agora? Fiz aquela oração, assim, só pra relaxar. Na hora que saiu, eu comecei a gritar, fiquei gritando no quarto, a mãe dela no telefone ouviu, aí foi lá comigo. É indescritível, né? Sem dúvida nenhuma. Quando eu abri a porta, minha mãe tava me olhando, assim, tipo, passou. É claro! Então, toda essa gritaria não foi uma reprovação, com certeza. Mas eu acho que, assim, por causa do SISU mostrar as notas parciais, eu tava acreditando que eu ia passar. Então, foi um êxtase no momento de passar, mas eu acho que a sensação, assim, de me sentir mais grato, assim, feliz, alegre, é na hora que as pessoas com quem tu dividiu, compartilhou o teu sonho, irem falar contigo, sabe? Isso tipo, não tem preço, né? Assim, porque as pessoas vinham falar comigo e falavam, cara, tô estudando pra passar na Federal. Sei lá, tipo, eu compartilhava mesmo e eu acreditava nesse sonho, sabe? Eu acreditava que tinha possibilidade de eu passar. E aí, tem um amigo meu que ele chegou assim, mano, eu lembro de ti uma vez que a gente tava lá na faculdade, assim, ele é da UEA, aí a gente era amigo de liga acadêmica. Certo. Aí ele falou assim, mano, eu lembro de ti falando que queria ir pra UFAM, tô muito orgulhoso de ti. Eu me segurei ali pra não chorar, assim, conversa de macho, sabe? Mas por dentro ali eu tava, meu Deus, por favor. Assim, é surreal, dividir o teu sonho com alguém e essa pessoa no futuro chegar assim e falar, cara, eu tô orgulhoso de ti, tu me falou isso lá no passado. E agora ver tu realizando isso, é assim, fora do comum, sabe? A gente vive tanta rotina e chegar um momento que a pessoa fala, cara, eu tô orgulhoso porque tu fez algo que tu queria, algo que tu sonhou por tanto tempo e lutou por isso, é de outro mundo. E sensacional, gente, isso é emocionante até pra mim. Eu acompanhei esse cara aqui de perto ao longo do ano todinho e vi o quanto ele se esforçou e ele vai dar muitas dicas ainda pra vocês. Agora, o segundo detalhe que eu queria saber, Edu, é porque é o seguinte, pra quem não sabe, o Eduardo, ele já fazia uma faculdade particular.
Só que ele vinha estudando em paralelo, não é isso, Edu? Para o Enem. E aí eu queria saber do Edu como é que foi conciliar os estudos na faculdade particular de medicina, mas sem abandonar o sonho da federal. Isso aí, confesso que foi uma luta durante o ano inteiro, porque durante o ano inteiro eu só queria trancar a faculdade e ficar estudando vestibular. Porque, assim, eu chegava de manhã, eu só ia para as aulas que precisava, sabe? Eu conversava com o professor, pô, professor, tô correndo atrás de um sonho, me libera dessa aula, pô, eu dava aquela chorada. E aí o professor falava, tá bom, vai lá, meu filho. Aí, então, eu só ia para as aulas que valiam nota, que tinha trabalho. Mas teve um... Tava só indo para passar mesmo, para manter. Isso. Só que aí teve a primeira semana de provas da faculdade, que foi assim, o baque, sabe? Tipo, cheguei lá, pô, tô estudando vestibular. Porque a minha rotina de estudo era, eu peguei as minhas dificuldades, eu olhei o meu Enem antes de passar, e falei assim, pô, preciso melhorar em química, física, matemática e redação. Então eu me foquei nesses pontos. Essa é a dica, hein? Você olhar seus resultados ou no simulado e ver quais são essas dificuldades. Boa. E correr atrás delas. Porque, de resto, se você tá bem nos outros, é só você manter o nível. No Enem você tem que manter uma constância e ser relativamente bem em tudo. Não é nada ser anormal, é ser bem, sim, uma nota 690 em tudo, 920, 960, você passa na redação. Então... Tu tinha aula basicamente assim pela manhã, Edu, na faculdade, ou tinha também à tarde, às vezes era de manhã, de tarde, aí tu mesclava esse meio termo e ia estudando pro vestibular. Isso. Eu só estudava pro vestibular nas aulas particulares e fazia alguns simulados, isso. Minha rotina de estudo pro vestibular era fazer simulados e ir pras aulas particulares. E já na faculdade, eu só estudava na semana de prova. Só pra garantir mesmo. Assim, a semana de provas pra mim era destruidora, porque eu chegava e eu não dormia na semana de provas. Tinha que praticamente virar pra poder atualizar eu virava, atrasado. Eu dormia assim, acho que chegava em casa, eu não faltava durante a semana de provas, eu não faltava às aulas, porque pra mim eu achava, esse era o meu sonho, era isso que eu queria correr. Bati aqui, acho que vai fazer um barulhão. Tem problema, depois a gente corta. Eu chegava em casa, dormia até umas meia-noite, de meia-noite eu ficava até 6 horas da manhã. As provas geralmente eram de manhãs. Inclusive, tem um detalhe aqui, pessoal, que assim, quando o Edu chegou comigo no começo do ano, e ele falou do sonho dele que era federal. Ele queria porque queria a federal. E aí eu falei assim, bom, Edu, já que o teu lance é federal e federal é Enem, vou te dar uma dica, e essa dica vale para todo mundo. Passa a fazer simulado direto do Enem, com uma frequência muito grande. Pega as provas antigas do Enem e passa a devorar, vai direto. E como é que tu usava essa estratégia, Edu? Assim, como é que era a tua estratégia de resolução de provas do Enem? Frequência, como é que tu fazia isso? Então, eu acho que durante o ano eu realizei todas as provas do Enem 2 vezes. Acho que foi mais ou menos essa média. E, assim, durante o ano, tinha vezes que eu tava mais, assim, quando foi chegando mais perto da prova, eu já tinha estudado muito antes, eu já tinha gastado minha energia no início, então eu fui mais descansando assim, quando foi chegando perto da prova. Acelerou no começo para desacelerar no final. Aí no final, assim, eu tava fazendo 20 questões, 1 hora, mas no início eu acho que você tem que ir pegando, sabe? Tentar final de semana sim, final de semana não, ou se conseguir todo final de semana. E o negócio não é só fazer o simulado, é você olhar o resultado e falar assim, errei nisso, e estudar. Então, era uma coisa que eu fazia muito com o senhor, era ver qual foi a questão que eu errei e trazer pro senhor. Tirar as dúvidas, né? Porque em casa, pra mim, como fazia faculdade, eu não tinha muito eu ficava cansado, sabe? De ir pra aula e vir pra cá e depois ficar estudando em casa exercício. Então eu só estudava o que eu achava que era necessário. Certo. Uma coisa da minha rotina de estudos é que eu falei pra mim mesmo que eu não ia ficar maluco em 2017. Então, chegava no domingo, eu simplesmente desligava. Eu não tocava em nada. Eu lembro que teve uma vez que o senhor falou do dia do vagabundo, né? Que é Tem que ter um dia do vagabundo, porque todo mundo é ser humano, né? Aí, todo domingo era meu dia do vagabundo. Chegava domingo, ia pra igreja, depois saía pro cinema. Não estudava zero. E aí chegava na segunda-feira, peia. Então, assim,
A verdade é que você não precisa ficar maluco para passar. Você confiar em você e confiar que você pode fazer, além de fazer algo para você, você pode fazer algo para os outros. Porque no meu sonho eu sempre olhava assim, pensando nos meus pais, sabe? Pô, eles pagam uma faculdade cara e eu quero retribuir isso para eles. Então, ir além de mim, sabe? Não era uma coisa que eu pensava, pô, eu quero ter o fã estampado no meu jaleco, mas eu também quero ajudar os meus pais a diminuir os custos, eu acho que é muito caro. Então, você olhar para algo além de você, que você pode, sei lá, até mesmo a minha relação com Deus é muito forte. Assim, não sei quem tá vendo o vídeo, mas comigo é assim. Isso é importante. Então, eu confiava muito em Deus e a minha confiança estava nele, sabe? Então, porque você você tem que confiar em alguma coisa. Então, confie em você, que você tem potencial, porque eu acredito que todo mundo tem. O Enem nada mais é do que você entender a prova e realizá-la. E é como se, uma vez você falou essa metáfora, eu adoro metáfora, eu sempre decoro. Então, é como se você estivesse tocando a banda e treinando. E o dia da prova é o dia do show. Então você treina, e chegou no dia do show, só é tocar o que você fez, sabe? Tocar o que você aprendeu e o resultado vem. Não é nada, assim, surreal. Por isso que eu acho que 2017, apesar de ter sido cansativo, eu acho que, ao mesmo tempo, eu não fiquei doido, sabe? Conseguiu levar numa boa, né? Agora, gente, que legal essa dica, vocês viram? Um cara que praticava muito a prova do Enem. E eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Se você tem um vestibular que você almeja, uma faculdade que você almeja, tem que devorar aquela prova ali, não tem jeito. E o que eu fico mais impressionado, Edu, às vezes, é que tem aluno que vai fazer o Enem e nunca sequer tocou numa prova do Enem. Não sabe, não conhece o estilo de prova, aí o cara chega lá pela primeira vez, abre aquele caderno, se atrapalha com as questões, sai chutando 15 questões de matemática, a nota vai lá para baixo por causa do TRI. Então tá aqui o Edu exemplo, o cara treinou legal, pegou as provas antigas e esse é o segredo, pessoal. Falando nisso ainda, é uma coisa muito interessante, acho que agora depois que eu dou uma dica sobre a prova em si. A prova? É. Pode falar. Tá. Então, sobre a prova, é muito interessante você conseguir, assim, quando você começa a realizar simulado, com um tempo específico, eu tentava realizar ela no mesmo tempo que ia ser a prova do Enem, pra já pensar como é que vai ser meu café da manhã. Mesma duração e no horário exato, não é? Sim. Eu pensava, pô, o que eu vou comer? Então, durante o ano eu testava, sabe, as barrinhas de cereal. Eu adoro barrinha de cereal. Então eu ia testando a barrinha de cereal para ver qual é que ia me deixar mais feliz fazendo a prova. Então eu falei, pô, essa barrinha de morango aqui eu gostei. Então ela tá me deixando legal. Então eu fazia, sabe, a prova comendo ela. E no dia essa do de Enem, até testar a barrinha de cereal, essa é nova, essa eu não sabia não. Então no dia do Enem eu comprei assim umas 10 dela. Comi todas. Até hoje minha barrinha preferida. Não vou dizer porque eu não quero fazer propaganda aqui, não tô sendo pago. Não, aqui tem que pagar pra fazer propaganda. Então eu testava até o alimento, assim, será que é melhor eu almoçar? Será que é melhor o café da manhã? Tem que se adaptar, sabe? O estilo de Até a prova. alimentação treinava, Edu. Até a alimentação durante a prova isso foi treinado. E o que eu queria falar, que eu pulei, era sobre você reconhecer qual é o estilo de questão que você está fazendo. Porque no Enem do ano passado, assim, é o exemplo clássico da minha vida de você identificar qual é o nível da questão. Você vai olhar para a questão e você vai falar, você lê ela, vai falar, pô, essa questão aqui é fácil. Entendi o raciocínio? Realiza. Agora você olha para a questão, mesmo entendendo, você já reconhece quando é uma questão trabalhosa, sabe? Você vai falar, pô, essa questão tem muita vírgula, tem muito número decimal, vai envolver algum outro conhecimento, então você já pula. Acho que a questão clássica é aquela de pilha do ano passado, que tinha, acho que era 4 copinhos de pilha, Associação em série, era bem... Então eu falei, tá doido, nem a pau. Só pulei. Pula, vai. Só pulei e depois pensei, será que eu não vou passar por causa da questão? Não, vamos pra cima. Mas esse que é o lance, quando o cara sabe jogar, quando o cara sabe fazer o TRI trabalhar a seu próprio favor, aí o resultado, na verdade. Então eu pulei assim, sem medo, sabe? Falei, essa questão aqui, quem acertar, ou tá perdendo tempo ou é muito bom. Não vou perder tempo. Não Mas é meu estilo. as fáceis assim você fechou geral, né? Legal. Não cheguei a contar, mas assim, sobrou tempo, sabe, nas questões. Entendi. Agora outra coisa, Edu, assim, eu queria que você desse uma dica para os alunos aí que estão na luta ainda, estudando para o vestibular,
Tem muita gente que está assistindo esse vídeo e olha esse seu depoimento, assim, vê que existe uma luz no fim do túnel. E o objetivo da gravação desse vídeo é justamente esse, é para você aí que está assistindo saber que não é impossível, que você consegue. E eu queria que você agora, como o mais novo aprovado pelo Enem, uma federal, desse assim uma mensagem para a galera, assim, o que dá para fazer, para quem está desmotivado, para quem acha que não vai conseguir. Olha, a dica que eu dou é o Enem não é difícil. Assim, para quem é do Amazonas, a dica principal é se você quer medicina, se você quer realizar esse sonho, você olha para você e fala, eu tenho esse sonho. Pode ser só para você ou para os outros, como era no meu caso, que queria compartilhar esse sonho com a minha família, com os meus professores. É interessante dizer que sempre que eu terminava de estudar, assim, eu ia orar e tal, aí eu imaginava minha mãe raspando meu cabelo, sabe? Fechava o olho e imaginava essa cena. No dia, quando eu passei, ela nem tocou direito no meu cabelo. Fiquei triste, ó. Mas tudo bem. Mas você acreditar, sabe? Se você tem esse sonho, você acredita nele, o Enem não é uma prova difícil. Para quem é do Amazonas, em questão de passar no vestibular, se você já saiu da escola, entre o EA e a UFAM, eu diria que é mais fácil você passar pela UFAM. Porque a UEA, apesar das questões serem fáceis, foi por isso que eu escolhi a UFAM esse ano, porque eu sabia que eu fazia faculdade, eu não tinha tanto tempo, então eu reconhecia que eu tinha que entender o assunto, saber uma aplicação, e eu não ia conseguir chegar no nível de perfeição que a UEA exige. Porque a UEA, as questões são fáceis, mas se você errar uma, a chance de você sair já é muito grande. Fica muito apertada a pontuação. E são poucas vagas, são questões fáceis, então se você errar, a chance de você estar fora é alta. Então, por isso que eu escolhi a UFAM, porque eu acreditava, a UFAM é a faculdade que eu quero e é a faculdade que eu tenho chance. Então, se você analisar desse modo, eu acredito que qualquer pessoa tem chance de realizar o sonho de passar na faculdade. A partir do momento que você começa a realizar a prova do Enem, a única dificuldade dela é porque ela é longa. E se a dificuldade é porque ela é longa, treino vai te ajudar. Treino vai te melhorar. O treino vai fazer com que você consiga essa resistência necessária para realizar a prova. Porque se você for conversar com qualquer pessoa que faz o Enem, você falar assim, o que tu achou da prova? Tava longa, tava cansativa. As pessoas não vão falar assim, a prova tava difícil, tu viu aquela questão lá de logaritmo com exponencial e não sei o quê? Não, as pessoas vão falar, a prova tava longa, tava cansativa. Então, se você treina a sua resistência, se você treina a sua capacidade de... Uma coisa que é muito, muito, muito importante, é a sua capacidade mental de continuar focado nela e não ficar abalado durante a prova. Então, se você, assim, realizar provas a um nível, assim, bom, você vai chegar na hora e vai falar, eu já realizei provas, eu sei qual é o meu tempo, eu sei que talvez não dê para realizar todas as questões, mas eu sei que eu vou conseguir fazer o que eu preciso para passar. Porque você não tem que acertar as 45 para passar. Sim. Eu devo ter acertado, 30, 35. Então, você tem que ter esse treino. O Enem não é impossível, o Enem é treino. Se você treina, você consegue. É uma caminhada que você tem que ir dia a dia. Vou fazer as 4 dicas aqui rapidinho. Beleza. A primeira dica que eu dou é como se você estivesse numa construção e você vai reconhecer quais são os pilares fracos que você tem. Que é você reconhecer quais são as suas fraquezas. Então você vai fortalecer esses pilares. A segunda dica é fazer os simulados. É como se você estivesse construindo realmente a obra. Você está fortalecendo ali, porque na hora que você precisar realmente... Está planejando, na verdade, fazer a obra. E no dia do Enem, você já olhou quais são os pilares que você está forte, você já sabe como é que você vai construir a obra, vai botar tijolo, vai botar cimento, como é que vai fazer, como é que vai bater toda a obra, sabe? A sequência. Isso. Então você vai chegar na prova e falar, pra mim eu gosto de começar por biologia porque é mais fácil, me dá mais ânimo, me dá força. Então, a partir do momento que você sabe como você vai realizar, assim, é perfeito, sabe? É muito interessante você treinar. O Enem é treino. Se você treina, você consegue. Quem quer passar em medicina é treino. Não tem como uma pessoa falar, eu quero passar em medicina e ficar sentado. Se você está vendo esse vídeo, depois que fechar ele, vai estudar. Terminou o vídeo, larga o celular e vai estudar, hein? Ou vídeo aula do professor, hein? Aí pode. Então, é treino. Se você quer passar, você tem que treinar. Não tem outra opção. Ninguém passa para medicina ou você é um gênio.
Mas você tem que reconhecer que você é um gênio, que você é o cara. Nem Mas precisava aí também o desse gênio vídeo. não é a regra, é exceção à É, regra. é né? exceção, exatamente. Então, se você quer, você tem que correr atrás, você tem que botar seu suor, seu choro, seu joelho no chão, orar, pedir, sei lá, faz o que for necessário, sabe? Colocar teu suor, teu sonho, tua mente, tua vida ali. Assim, mas não precisa ficar doido. Você põe tudo em jogo, mas ao mesmo tempo você tá fora daquela... Você tem um momento que você sai daquilo e você fala, não, eu sei quem eu sou, minha vida não depende de prova, eu sou muito mais do que uma prova e do que um resultado, e ano que vem tem mais. Ano que vem eu tô aqui de novo, se precisar. Mas eu vou continuar aqui até eu realizar. Acho que era isso. Essa mensagem, pessoal, foi excelente, sensacional. Eu queria agradecer de coração aqui o Edu por ter tirado um tempinho para ter vindo aqui com a gente. Para você que tá achando aí que não é capaz, tá reclamando da vida, só tá dizendo aí que não consegue, tá aqui o exemplo do cara que ralou, se planejou e conseguiu. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, tá, Edu? Mais uma vez, muito obrigado de verdade. Forte abraço a todos, meus queridos. Até a próxima, hein? Valeu!